Estamos aqui de novo no programa Diálogos com a Construção 2024. Olha só, não sabe o que é diálogos? Perdeu, hein? Desde 2020. Lembra da pandemia? A tal da pandemia? Ela veio, aconteceu, a gente começou o diálogo. 2020, 21, 22, 23 e agora 24. Edição agora gravada. Aqui em estúdio, olha a moral do estúdio que nós estamos aqui. E você pode assistir a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se você não tá conseguindo dormir, vai lá e assiste o Diálogos com a Construção. Vai se divertir e vai para podcast também, hein? No Spotify, no Drizzly agora. Só quero escutar, vai lá no Drizzly e assiste e escuta, ok? Quem está aqui conosco hoje? Quem é o meu convidado de hoje? Olha só, surpresa! Quem está aqui hoje é Ronaldo Passeri, o CEO da Tecverde, que todo mundo conhece, indústria líder em industrialização da construção. Ronaldo Passeri está aqui, se apresente. Olha aqui, ó, está do meu lado. Tudo bem? Bob, tudo bem? Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, estar acompanhando e estar nessa jornada com você. Obrigado pelo convite, obrigado. É uma honra enorme para a Tecverde ter esse espaço aqui e poder falar um pouquinho da história e um pouquinho do que a gente pensa e como a gente vê esse mundo. Muito bem. E vamos que vamos falar de Tecverde. E para falar de Tecverde, a gente precisa saber a jornada da Tecverde, a história da Tecverde, de onde veio, onde estamos, em que momento do caminho da Tecverde ela se encontra hoje. Me conta a história da Tecverde e onde é que estamos hoje. Moleza, Bob. A Tecverde, eu fico sempre, para responder essa pergunta, eu penso, é uma empresa, é uma organização? Cara, nós somos um conjunto de pessoas que desenvolvemos construção industrializada há 15 anos somente. A Tecverde acabou de completar 15 anos, no dia 2 de março. Opa, feliz aniversário. Exatamente. Parabéns a você. Vamos cantar aqui. A turma está muito contente. É genuinamente brasileira, formada aqui no Brasil, criada aqui no Brasil, embora tenha importado uma tecnologia, um modo de fazer as coisas da Alemanha, que foi o berço onde os fundadores beberam para trazer essa tecnologia para cá e adaptar ela para o nosso país. Então, durante esses 15 anos, o que esse conjunto de pessoas que nós somos, o que a gente tem feito é adaptar e desenvolver essa tecnologia para se aplicar aqui no nosso país. Perfeito. As nossas condições, as nossas conjunturas de entorno, né? Usando o wood frame, que é a tecnologia em madeira, dos sistemas construtivos de madeira que o mundo inteiro usa, né? Exatamente. Então, já era uma tecnologia muito antiga na Alemanha, uma tecnologia muito antiga na Europa, uma tecnologia que há muito tempo se aplica nos Estados Unidos também, no Canadá. Então, eles beberam nessa fonte, principalmente na Alemanha, para trazer essa tecnologia para cá, para o Brasil, há 15 anos. Há 15 anos atrás ela já era muito utilizada, largamente utilizada. Perfeito. E o grande motivador desses fundadores, que eram 4 jovens universitários, assim, parece uma história, né? Aquelas histórias das startups americanas que a gente olha, super legal, uma história brasileira. E eles se juntaram pela indignação, na verdade, pela inquietação da maneira como se construía coisas, como sempre se construiu coisas no Brasil. Mas será que não existe uma maneira melhor, mais eficiente de construir? E pela vontade de transformar a indústria da construção civil. Então, o propósito da Tecverde, desse conjunto de pessoas que trabalha focado nisso, é tornar a construção civil mais industrializada e sustentável. Perfeito. Então, com esses 2 pilares são o que move esse grupo de pessoas que completa hoje 15 anos. Obviamente, muitas pessoas passaram por lá e todas essas pessoas são o que construíram a Tecverde até hoje. Sim, o Caio, o Zé Márcio. O Zé. A gente acompanhou desde o início lá. Eu me lembro que lá atrás, olha que interessante, você estava me falando e voltou aqui. Nessa época, você até está com 33 anos já e já organizava eventos. Aí. E aí uma bela, nossa, tem um pessoal lá do Paraná, uma moçadinha nova, que acabou de se formar, que está montando a história. E aí eu trouxe, né, primeira palestra, acho que foi o Caio, fez a primeira, aí mostrando e tal, jovenzinho e tal. Aí o Zé Márcio depois veio, aí passou a criar uma relação, a gente ajudou
contribuiu com algumas consultorias, né, na parte de norma de desempenho, conforto térmico. Quando eles construíram a primeira casa, eles produziram a primeira casa e não tinham nenhum tipo de licenciamento, não puderam vender a primeira casa que eles produziram. Eu falei, mas precisa licenciamento? Precisa, mas precisa muita coisa. Então, assim, eles vieram desenvolvendo e toda essa história da TecVerde participou do desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, e que hoje tem muita gente aderindo e que é muito interessante e muito gratificante para nós que outras companhias e outros grupos estejam interessados em aderir à construção industrializada. Esse movimento da industrialização, que nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. Mas eu queria entender o seguinte, então você falou dos fundadores, etc. E hoje qual é o momento da TecVerde? Houve uma fusão, né, uma aquisição para o grupo internacional. E aí é mais ou menos que você entrou na história, né? Quem é o Ronaldo aí que chegou, que hoje é o CEO, exatamente. Né? Então a TecVerde iniciou com os fundadores e até determinado momento recebeu um primeiro aporte de capital. O primeiro aporte de capital que eles receberam foi lá pelos idos de 2015, mais ou menos, através do GF também. O GF entrou e isso foi até mais ou menos 2019, quando em 2019 a Arauco e a ETEX, através de uma joint venture, fez a aquisição da TecVerde. Então, a Arauco e a ETEX fizeram a aquisição do controle da TecVerde em 2019 e eu cheguei junto com eles. Perfeito. Então, nesse momento, eu fazia aquisições pela ETEX de empresas exatamente como a TecVerde. Então, essa história também eu sempre costumo contar porque é muito interessante, porque eu tinha feito aquisições de empresas assim, liderado aquisições assim lá em Irlanda, na Inglaterra e na França. E naquele momento, quando a gente fez aquisições de empresas com essas características, empresas industrializadas, tanto steel frame como wood frame, a gente não tinha olhado o Brasil. E, por mais que eu fosse brasileiro, eu não tinha. Olha que interessante. O Brasil não fazia parte do target de aquisições. Mas nos chamou a atenção a TecVerde pelo grau de desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Isso chamou muita atenção, porque a gente conhecia as práticas na França, conhecia as práticas na Inglaterra, conhecia as práticas na Irlanda, na Europa de uma maneira geral, nos Estados Unidos também, mas a gente não imaginava que aqui no Brasil tivesse. E quando a gente conheceu a TecVerde, a maneira como ela opera, a maneira como ela adaptou a tecnologia para as nossas condições, a gente entendeu que tinha uma companhia que tinha uma produção e um método produtivo de classe mundial na industrialização habitacional. Então a gente falou, bom, chamou a nossa atenção. Olha que top. Fizemos a aquisição aqui e foi um momento difícil, naturalmente, porque a gente entrou em 2019, né? Em 2019 foi pré-pandemia. A gente entrou e logo alguns meses depois veio a pandemia. E aí foi um momento muito difícil, um momento de grandes mudanças na Europa. Nesse meio tempo eu era um executivo da ETEX, né? E nesse meio tempo, foi no 2020, no início de 2023, no início do ano passado, a ETEX saiu do negócio. Então, hoje, a TecVerde é uma empresa de controle somente da Arauco. Né? Da Arauco. A ETEX saiu e eu fiquei com a TecVerde. E naquele momento, eu falei, olha, realmente o que se faz aqui e o que a TecVerde tem feito e o que isso representa para o desenvolvimento da construção no Brasil, eu entendi que é realmente relevante e importante. E tinha tudo a ver com o que eu queria fazer. Eu falei, não, eu prefiro ficar na TecVerde. Identidade de propósitos. Exatamente. Da TecVerde e o seu. Tinha um match aí, rolou um match de propósitos. Eu falei, não, eu vou ficar aqui nesse negócio com certeza, porque eu acredito e tenho certeza absoluta que isso vai fazer a diferença na maneira como a gente faz as coisas aqui. Pouquinho, é verdade, a TecVerde ainda tem uma representação muito pequena na construção, mas eu acho que ela vem ampliando de uma maneira importante. Vem ampliando, já tem. E aí agora vou botar um segredo para vocês aqui. Ronaldo é carioca, a fábrica da TecVerde é em Curitiba, ali na Grande Curitiba, e tem um escritório em São Paulo. Então, além de ser carioca, ele é de Niterói. E Caraí, eu já sei os detalhes do negócio. Então ele fica Rio, São Paulo, Paraná. Toda semana. Isso quando não sai para fazer umas palestras, umas apresentações do Brasil. É assim o jogo? Toda semana. E aí? Toda semana. Essa é a rotina. Assim, é importante estar próximo, é importante ver, é importante estar sentindo o que está acontecendo. Ainda é um momento de muita peregrinação.
ainda é um momento de conversar muito, de explicar muito. Acho que a gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho como é que funciona o processo fabril. Ainda tem uma quantidade enorme de pessoas que ainda olham e falam, mas você é pré-moldado, é modular, e fica pensando que a estrutura, que são aquelas estruturas mais antigas, que era uma... Não, mas quando você entra, você vê um prédio normal, uma casa normal, não tem a menor diferença, assim, de fato, se você olhar, não tem nenhuma diferença. Então você olha, até a pessoa entender o que então demanda muito contato, demanda muita comunicação, então a ideia é exatamente o máximo que a gente pode aproveitar momentos como esse para poder explicar. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu fui conhecer a Tecverde antes ali da pandemia, acho que 2016, talvez 17, por ali, e aí vocês tinham feito um conjunto habitacional, um prédio, aí tinha um prédio de alvenaria estrutural de um lado e um Tecverde de térreo mais exatamente. 4 andares. E aí visitei a fábrica, obviamente, daqui a pouco vocês vão ver, vão ficar encantados como eu fiquei com a fábrica. E aí nós fomos lá visitar a coisa. E aí é impressionante, porque você olha, o negócio, é uma edificação normal, né? Etc. Só que a grande surpresa é quando você entra e entra numa de alvenaria estrutural e entra na outra. Condição de conforto, exatamente. Condição de ruído, exatamente. Condição... Ela te acolhe, né? Exatamente. É uma tecnologia exatamente. Que te acolhe, tem uma performance nitidamente superior, não precisa nem fazer exatamente. Ensaio e medição de conforto exatamente. Térmico, etc. E tal. Me impactou muito isso. Exato. Porque você tem essa história, mas eu segue todas as... Hoje existe um arcabouço regulatório normativo robusto. Sim. E a construção segue, ela entrega, em alguns casos, desempenho superior à construção convencional. Enfim, por uma série de motivos, a gente pode discutir um pouco depois, mas ela ainda tem muito desconhecimento em torno da construção Sim. rápida e da construção leve. Então é importante sempre estar, por isso eu viajo de um lado para o outro o tempo inteiro. Tem aquele processo, aí nós estamos no processo de evangelização. Exatamente. Né? Sobre a industrialização, eu sei porque eu faço isso há 30 anos e aí de novo começa tudo outra vez. Exatamente. Mas vamos lá, a gente chega lá. Mas você falou do arcabouço normativo, etc., eu acompanhei bastante isso. Hoje nós já temos as diretrizes lá da Caixa Econômica Federal, aí já tem a norma brasileira hoje, né? Bastante coisa. O de frame já está normatizado. O processo que era uma inovação hoje já está normatizado. Já está normatizado, exatamente. Ainda, naturalmente, ainda tem muito a se fazer, mas o que já se caminhou até hoje é bastante coisa. Então, assim, a Caixa Econômica já trabalha com esse tipo de construção há bastante tempo, então eles já conhecem bastante bem. Esse método construtivo já é conhecido no âmbito da Caixa Econômica, ainda que a gente ainda precisa difundir um pouco mais esse conhecimento, tanto no âmbito do cliente final, como do próprio mercado mesmo. O mercado. Daqui a pouco eu quero conversar um pouco com você sobre como que a gente impulsiona isso no mercado de obras públicas, onde você teve uma experiência recente. Mas a gente está falando da tecnologia e tal, o pessoal fala, nossa, mas que fábrica é essa? Como é que é o negócio? Entra o quê e sai o quê? Exatamente. Entra pó de PMVP e sai casa pronta? Não é bem assim, entra madeira, né? Entra pinos. Então, eu queria que você comentasse sobre a tecnologia e mostrasse aqui com o vídeo que você nos trouxe, o que é a fábrica? Vocês vão visitar agora a fábrica da Tecverde, sem precisar pegar o avião e ir até lá. Mas um dia, se quiserem ir, a gente organiza também, não tem problema. Ronaldo vai servir um café lá bacana e vamos que vamos. Vamos dar uma olhada na tecnologia? Vamos nessa. Vamos disponibilizar um vídeo aqui, olha lá, a fábrica rodando aí. Você quer comentar, Ronaldo? Assim, de uma maneira muito, muito ampla, a fábrica, a maneira como ela está organizada, ela vem obedecendo uma lógica de produção que a gente veio desenvolvendo durante muitos anos. Então, a gente utiliza pinos de floresta plantada, logicamente todo o processo vem rastreado direitinho, então a gente coloca no início da produção e vai montando aí as paredes.
tudo isso que você está vendo, assim, a gente sempre tem o questionamento da turma, né? Como você divide, você mostra imagens da fábrica. A gente viajou algumas fábricas na Europa, as pessoas não deixavam a gente tirar foto, a gente filmar. Mas eu não acredito nisso porque cada fábrica, a maneira como ela está posicionada e a lógica de produção depende muito do produto que você quer entregar no final. Uhum. Então, salvo que você entregue um produto exatamente igual ao meu, não tem nenhum problema em mostrar a maneira como se produz na Tec Verde. A velocidade de construção, a velocidade de produção, na verdade, a velocidade de produção, ela obedece um pouco o produto final que eu quero alcançar. Então, se são produtos mais complexos, a fábrica ali que você viu, ela vai andar um pouquinho mais lenta. Se você precisa colocar mais a produção coisas... puxada do Lean, né? Exato. É os princípios do Lean Construction, da filosofia Lean, que você puxa a produção de acordo com o produto que você vai entregar. Exatamente. Essa linha de produção de parede que você está vendo aí, ela é alimentada por uma linha na lateral, que não dá para ver aí nessas imagens, onde a gente produz todos os kits hidráulicos e elétricos. Então é para a gente embutir na parede, de modo que ela já saia com... Assim, você já sai embutido, cima, já tem um conduíte ali em cima. Então você já sai com todo o equipamento hidráulico e elétrico instalado aí, de modo que você chegue no site e ele seja plug and play. Agora, a Tec Verde ela tem a indústria mais automatizada? Não. Ainda tem muito a se fazer dentro dessa fábrica? Bastante. Tem outras fábricas, inclusive, mais automatizadas na América Latina do que a Tec Verde. Tem muito para se caminhar, Bob. Perfeito. Ainda. Tem muito para se fazer. O que a Tec Verde desenvolveu nesses 15 anos, mais do que ter grandes equipamentos, é a maneira como ela faz. A forma como ela faz. A forma como ela produz, a maneira como a gente estrutura um projeto, traduz um projeto para um projeto de produção. É um projeto, uma ideia, um conceito arquitetônico num projeto de produção que vai sair no final com uma casa. Tudo isso muito bem conectado. Essa lógica é uma lógica muito complexa de se implantar na construção civil. Perfeito. Legal. Bom, então vocês viram aqui a fábrica, né, funcionando ali, etc. E a jornada mais recente e exitosa, que vocês, podemos dizer já que é exitosa, né, que vocês fizeram, nós infelizmente tivemos um acidente muito grave aqui no Carnaval de 2022, tá certo? Aqui no litoral de São Paulo. Na verdade, 23, né? 23, desculpa. Porque já está tudo pronto lá e você até achou que foi já mais tempo. Não, do 23. Do 23. Nós já estamos em 24, tá certo. A gente faz parte. Você vai 23, 24. 23 no Carnaval de 23. E houve, né, o problema, quem não sabe, o deslizamento de várias encostas aqui no litoral norte, e muitas famílias ficaram desabrigadas e infelizmente tivemos um número de mortes desastroso, né? Mas tratava-se como é que reconstrói isso, essas casas, as unidades, né, para isso. E o governo do estado ficou naquela, e aí? E eu preciso fazer isso rápido, é uma entrega rápida, vou fazer isso no sistema convencional, eu vou demorar 2 anos para fazer, 3 anos essa história. E aí eu queria que você contasse como é que foi essa conexão, governo do estado de São Paulo, Tec Verde, como isso viabilizou e como é que você entregou as 518 unidades habitacionais, né? Boa parte unidades de apartamento e algumas casas. Que foi uma experiência fantástica. Foi. Conta um pouquinho a história e daqui a pouco eu quero um outro vídeo sobre a construção lá. Como é que foi? Foi muito processo. Foi muito interessante. Naturalmente vem de um desastre, de um desastre provocado por uma crise climática, enfim, por uma questão específica. Mas naquele momento, dado a situação emergencial, muita gente foi afetada e muita gente perdeu sua casa. Uhum. Então, eu acho que a lógica do governo foi interessante, porque, bom, quem está sem casa, a pessoa tem pressa. Assim, não dá para falar assim, não, fica aí esperando aí, que a gente vai construir e quando estiver pronto... Fica num abrigo aí durante 2 anos que nós vamos entregar a casa. Naturalmente tinham 2 problemas naquele momento, aonde alocar todo mundo e por quanto tempo. Então eles
Naquele momento, especificamente o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, ele já tinha tido a experiência durante a pandemia, na construção dos hospitais emergenciais. Ah, isso é porque ele foi prefeito de São José dos Campos. Exatamente. É verdade. Ele teve uma experiência lá com a Brasil ao Cubo. Tá. Então, naquele momento, foi a Brasil ao Cubo e a TecVez, nós entregamos hospitais em 40 dias. E eram hospitais, eram equipamentos definitivos, não eram hospitais que iam... Não eram os famosos hospitais de campanha, não, eram hospitais definitivos. Então, ele teve aquela experiência naquele momento e como ele se deparou com aquele problema, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi essa experiência, que foi uma boa experiência. Que legal, olha só. Naquele momento, a TecVerde e a Brasil ao Cubo se juntaram, uniram forças para poder entregar um equipamento, um hospital, em um tempo curtíssimo, a tempo de atender as pessoas. E ele lembrou da experiência, e isso é que é interessante, porque a experiência foi boa. Foi boa, é. Então ele teve uma boa experiência, porque em 45 dias ele tinha um hospital funcionando. E ele lembrou e fez um contato com a gente. Falou assim, olha, eu tenho uma situação emergencial, eu preciso atender rapidamente. Quem que pode atender rapidamente esse negócio? Então ele caminhou nas universidades, caminhou nos centros de pesquisa, falou, quem que pode fazer esse negócio? E ele lembrou também da experiência, lembrou da TecVerde, e os próprios institutos de pesquisa falaram assim, olha, só tem um cara que consegue fazer esse negócio em larga escala nesse tempo, que é um cara que seja construção industrializada. Quem é construção industrializada? A TecVerde. Então, aí é que casou. Exatamente. Então, eles pesquisaram naturalmente no mercado quem poderia atender nessa velocidade, com a qualidade que eles precisavam, naturalmente, e com aquela quantidade, né? Então, e aí entra a questão industrializada. Então, a questão industrializada é a produção massiva, a produção em escala de unidades habitacionais num tempo curto. Exatamente o que a TecVerde faz. E aí a gente entrou nessa jornada. Foi uma jornada difícil, porque teve que fazer tudo com muita velocidade. Então, vamos pesquisar aonde isso cabe, aonde dá. Então, foi um trabalho muito interessante, porque foi um trabalho conjunto, né, entre o governo e o setor privado. Eu digo setor privado porque teve mais agentes trabalhando. Sim. A Alia foi quem foi responsável por fazer a fundação. Uma parte de infraestrutura. A fundação foi um desafio enorme. Não, naquela região, os terrenos são difíceis, têm características difíceis. E olha só que a outra maneira como a construção industrializada ajuda a questão da velocidade. Dado que a fundação demoraria muito tempo para ser feita, a gente ganhou tempo produzindo na fábrica. Que interessante. Então a gente começou a produzir... os cronogramas casaram. A gente começou a produzir antes das fundações estarem prontas. Então, enquanto fazia a fundação, a gente ia produzindo. Estava produzindo. A gente chegou a ter 17 prédios estocados. A gente tinha 17 prédios estocados. Cada prédio são 16 unidades habitacionais. Então a gente tinha uma quantidade enorme, quase a metade do empreendimento, porque foram 30 prédios, foram 30 prédios e 38 casas. Então, prédios é térreo mais 3? Térreo mais 3. Térreo mais 3. Então a gente tinha já 17, mais da metade dos prédios já estavam estocados. Quando terminou a fundação? Quando terminou a fundação, a gente foi lá montar, a gente começou a montagem. Então, naturalmente, a gente continuou a produção depois do início da montagem. Eu acho que a gente tem, não sei se a gente já estava passando no time-lapse, a gente começou a montar, começou a montar em junho, a produção começou mais ou menos ali em abril, começamos a montar em junho e em novembro a gente já tinha terminado todas as montagens. Tá. E aí, entre o período entre produção e fábrica, o quê? Uns 2 meses e uns 6 meses de obra, 8 meses no total? Isso, no total, mas naturalmente se coincidiu, né? Porque depois que a gente iniciou a montar, a gente continuou produzindo. A produção foi mais ou menos até setembro, outubro. E aí a gente terminou a produção e aí só tinha etapas de montagem. Mas ainda tinha etapas de montagem e finalização. O ciclo total, 8, 9 meses? O ciclo total da construção industrializada foram 8 meses. 8 meses, fantástico. Exatamente. Jamais teria, sistema convencional jamais teria feito. Olha que linda a obra. Que coisa fantástica. Vai lá, vai montando, olha só. E aí você vê, a gente começou a montar e tinha ainda muita coisa de infraestrutura para fazer, mas fomos paralelo. Olha que lindo, bacana lá. E esse local onde foi
foram implantadas as unidades? Foi escolhido selecionado pelo governo do estado? Foi um trabalho em conjunto, que é São porque Sebastião, ele selecionava e ele perguntava para a gente e para os outros agentes, né, naturalmente, se era viável. Aqui é viável ou não, porque a gente tem toda uma movimentação de caminhões, tem toda uma lógica logística que a gente precisa aplicar lá, e ele queria saber, olha, funciona aqui? Porque senão eu não vou agir, não vou fazer desapropriações, etc., se você depois chegar no final e falar, não consigo aqui montar. Então ele chamou a gente previamente, falou, isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Chamou os outros agentes, né, de fundação também, a ALIA, chamou a turma toda, falou, esse negócio faz sentido ou não faz sentido? Todo mundo falou, faz sentido, vamos em frente. Ele agiu, fez todos os trâmites burocráticos que tinham que fazer naquele momento, né, apesar do momento emergencial, ele teve que seguir uma série de trâmites. Enquanto isso, a gente foi começando a se preparar e começando a colocar todo o projeto de produção. E hoje elas já começaram a ser habitadas? Já, no dia 19 de fevereiro, a gente já fez um evento de início de entrega. E aí, enfim, ela vai habitando mais ou menos numa determinada velocidade, não adianta, não tem, né? Com um de logística não dá para chegar todo mundo junto. Então eles vão, a CDHU está fazendo toda essa coordenação de entrega, a gente está dando o apoio de pós-ocupação também, tem gente lá nossa acompanhando toda acompanhando a ocupação. Essa pós-ocupação é super importante, né? É muito importante. Assim, onde as pessoas de fato estão entrando, estão entendendo o que é, onde está, então a gente dá todo o apoio, dá toda a assistência, tem os casos normais de pós-entrega, enfim. Muito legal, fantástica essa experiência. Ronaldo, considerando essa experiência que foi super exitosa, como eu já falei, com o governo do estado, a gente vê que em todo mundo o estado é um indutor da inovação. Ele que puxa a inovação, ele vai, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Ásia, na Europa e etc. E no Brasil não pode ser diferente. E quando você tem essa experiência aqui em São Paulo com obras públicas, né, são as obras públicas, e recentemente, depois eu quero que você comente sobre isso também, o governo do estado, a Secretaria de Habitação, com o CDHU, lançou um edital, né, para 15 mil casas industrializadas. Como que você vê essa questão do estado e do avanço da industrialização no setor público? Que eu acho que é fundamental para a gente viabilizar a industrialização no Brasil. Aí nós estamos falando de habitação, você deu o exemplo de hospitais, eu posso dar o exemplo de escola, de creche, de vários equipamentos que o Estado oferece, que poderia oferecer com muito mais rapidez, com muito mais qualidade do que hoje tem. Como é que você vê essa jornada da industrialização no setor público? Qual o movimento? Para onde nós temos que ir? O Estado acaba sendo um indutor da inovação porque ele é um grande comprador, né? A gente, na TecVerde, a gente não tinha feito até hoje, não tinha feito grandes esforços para ser um fornecedor do Estado. Na verdade, não estava no nosso radar. A gente estava desenvolvendo o mercado privado normalmente, como sempre foi a nossa história. Até que a gente se deparou com essa situação específica, situação emergencial, e a própria Secretaria, o próprio Estado entendeu e viu e percebeu que esse tipo de tecnologia pode ser um aliado em determinadas situações para ele. E que, além disso, dado que o setor habitacional tem um déficit de oferta, a tecnologia industrializada pode vir como um aumento da capacidade produtiva habitacional. Então, é uma maneira de se enfrentar o déficit habitacional? É uma maneira, está claro. O que é interessante, principalmente para o Estado, e o que a gente percebeu que é a previsibilidade e a velocidade. A velocidade. Então, assim, a velocidade para ele é um fator importante. E é um dos principais valores da industrialização. Qual sempre foi a grande barreira nesse caso? A nova tecnologia, ela é um pouco mais cara. É um pouco mais cara, sim. Ela entrega outras coisas, ela entrega velocidade, ela entrega previsibilidade, entrega uma pegada de carbono mais interessante, ela entrega uma questão de gestão de resíduos mais interessante.
porém ela é um pouco mais cara. E o Estado, de uma maneira geral, ele sempre comprou mais barato. Então, a gente nunca olhou, simplesmente porque era impossível entrar numa concorrência pública e ganhar alguma coisa, dado que a gente é sempre 10%, 12%, 13% mais caro. Então, quando a gente vê um edital como o da CDHU agora interessante, a gente fala, olha, primeiro ponto eu acho que a conclusão que a gente tem é que despertou, né, o grande comprador público despertou para a necessidade de adquirir uma tecnologia diferente para ajudá-lo a encontrar soluções. Esse é bom. Assim, ele viu que existe valor aqui. Ele precisa, naturalmente, fazer uma concorrência porque tem vários agentes hoje que podem entrar. Então, eu falo assim, olha, faz uma chamada e vê quem vem, porque vai ter bastante gente que vai se interessar em encontrar, em ser um provedor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que tipo de solução você, como Estado, precisa que a industrialização desenvolva para você? A tecnologia construtiva pode desenvolver muitas soluções para você, mas eu não sei nem o que você precisa como Estado. Então, assim, é importante, e aí eu acho que a Secretaria de Habitação de São Paulo foi inteligente nesse aspecto, em abrir uma licitação através da CDHU, que é quem domina o método construtivo. A CDHU entende bastante do método construtivo, vários métodos construtivos, tem muita experiência, entende aonde está a demanda e entende qual é a demanda. Sim. Então, baseado nisso, e essa é uma questão que tem lá no chamado deles, é o desenvolvimento de soluções para a necessidade do órgão público, do ente público, que tem uma visibilidade melhor do que a sociedade precisa. Então, eu acho que aí a tecnologia industrializada pode jogar um rol muito importante. E é onde o governo, o Estado, de alguma maneira, induz a inovação. Então, eu acho que é um primeiro caminho, é um primeiro passo. A gente já está fazendo também alguns projetos com o Estado do Paraná. O Estado do Paraná também, também abriu os olhos para a necessidade de contratação mais de qualidade do que de preço. E entendeu que determinados quesitos técnicos e quesitos qualitativos têm que necessariamente fazer parte da avaliação de uma contratação pública. Isso foi bastante interessante. Esse é um movimento interessante que a gente tem reparado. E aí, nesse momento, a Tec Verde pode ajudar bastante. E vem cá, e você, a partir dessa... as coisas meio que estão acontecendo em São Paulo, né? Aconteceu via a tragédia, mas aconteceu, está lá entregue. Agora veio o edital, o chamamento para as 15 mil unidades industrializadas. E você vê que a partir... Porque eu sempre enxergo o seguinte, alguém tem que dar o primeiro passo e mostrar que funciona. Olha, funcionou. Você acabou de falar, você entregou praticamente 600 unidades em 8 meses, que no convencional seria impossível. Você vê que este movimento de São Paulo pode ser espraiador, uma forma de espraiar isso para o Brasil, porque o setor público, alguém tem que vencer a inércia e tem que arriscar e falar assim, vou fazer e vai. Eu olhando, me tenho a sensação de que é um caminho promissor nesse sentido. Usar São Paulo como um ponto até de referência, né? Sem dúvida. Sem dúvida, principalmente porque o São Paulo, e aí Bob, eu colocaria também o Estado do Paraná, porque eles também perceberam a importância o valor. Na verdade, a importância, mais do que o valor da construção industrializada, eles são indutores. E São Paulo, naturalmente, é um indutor. São Paulo, a partir do momento em que São Paulo entende o valor da construção industrializada e adota isso como mais uma das opções, porque também é uma outra discussão bastante interessante. A construção industrializada, eu não acredito que ela venha para substituir a construção convencional de maneira nenhuma. Ela vem oferecer mais um método construtivo que entrega valores diferenciados. Talvez você esteja disposto a comprar esse valor ou não, mas o Estado de São Paulo percebeu e entendeu que a construção industrializada é mais uma opção, e ele naturalmente é um indutor. E eu acredito que ele possa ser uma caixa de ressonância
do valor, do entendimento do valor que essa tecnologia entrega. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o setor público também. Eu falo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Capitaneado ali pela Caixa, que foi reformulado agora, né? Subiu o valor das unidades, etc. Hoje, se você olhar o Minha Casa Minha Vida enquanto TecVerde, você consegue viabilizar unidades, conjuntos habitacionais nas regras do Minha Casa Minha Vida? Pelos valores que são pagos hoje? É um desafio ainda. É um desafio porque o Minha Casa Minha Vida ele é um programa muito interessante. Poucos países no mundo têm um programa tão bem estruturado para o desenvolvimento de habitação social. Eles sempre têm movimentos diferentes. Assim, eles dão cheque, alguém compra, a gente viu em outros países. Aqui no Brasil tem um funding já dedicado para isso. Né? Então ele tem toda uma estrutura muito bem montada e muito bem feita para o desenvolvimento para combate ao déficit habitacional, eu te diria dessa maneira. Muito bem estruturado. Mas a maneira como ele está estruturado, ele foi sempre preparado para a maneira convencional de se construir. Então ele tem determinadas regras na sua estrutura que dificulta um pouco uma construção rápida. Ele tem a questão do pró-soluto, você precisa montar o pró-soluto, eu sou rápido, eu não tenho tempo durante a obra, eu entro e já termino, enfim. Tem uma série de amarras que ele cria do ponto de vista estrutural. Esse é um caso. Pode se endereçar de alguma maneira, mas já tem um problema aí, né? O segundo ponto é de fato preço. O Minha Casa Minha Vida ele é preparado... O driver principal dele é preço. E a partir do momento em que o driver seja preço, é difícil você vender valores diferentes. Assim, você vai buscar preço. A competição é por custo. Assim, naturalmente, quem ganha é quem faz pelo menor custo. Agora, se faz mais rápido ou mais devagar, está todo mundo acostumado a receber demorado. Né? Então, para você entrar no Minha Casa Minha Vida especificamente, é difícil. Não é que não viabilize, mas é difícil. É uma briga de... O Minha Casa Minha Vida ele é um programa que ele dentro de toda a estruturação de viabilidade dele é uma briga por 1, 2 pontos percentuais. E se eu perco de cara 1 ou 2 pontos percentuais só pela entrega da velocidade, já fica difícil viabilizar. Entendi. Então ele é uma conta difícil. O Minha Casa Minha Vida para a entrada de tecnologias novas é um programa difícil. Ele é um programa desafiador. Mas contraditoriamente, como política pública, já que nós temos um déficit, ele deveria atender... Ele deveria favorecer o aumento da capacidade produtiva. Capacidade produtiva, mais rápido, adiciva. Mas quanto mais rápido eu atendo, mais... ele não favorece. De repente é um ponto de reflexão para o movimento da industrialização, pensar em reestruturações do Minha Casa Minha Vida para ele abrir janelas nesse sentido. Né? Mais uma vez, é um ótimo programa. Não vejo programas similares em outros lugares do mundo. Provavelmente deve ter, eu que não conheço, mas não vi, aonde eu estudei industrialização. Mas eu acho que ele foi pensado para a maneira tradicional de se construir. Ele foi pensado dessa maneira. Eu acho que a gente hoje poderia, de repente, pensar o programa de uma maneira, assim, bom, como é que a gente faz para permitir a entrada de tecnologias novas, de novos desenvolvimentos. O que seria o Minha Casa Minha Vida industrializado? Vamos lançar a bandeira. Tá lançado. Já está lançado. Pelo Minha Casa Minha Vida industrializado. Já está lançado. Isso. E agora olhando de uma forma ampla o movimento de industrialização. Você vê assim, a gente veio sempre no setor privado, etc. Aí apareceu uma janela, a gente foi aqui, fez o público, fez o hospital, etc. e tal. E a industrialização é um movimento que, né, 15 anos de TecVerde, você tem o steel framing que está aí também no jogo, você tem o pré-fabricado de concreto, a estrutura metálica, tem a própria madeira engenheirada, né, que está formando a cadeia produtiva no Brasil hoje. Como é que você vê, e você tocou num assunto que é relevante, que é a história da sustentabilidade. A gente fala prazo, custo, qualidade e tal, conforto, não, e a sustentabilidade? Que hoje o mundo se movimenta em reduzir o impacto das mudanças climáticas. E a pegada de carbono do setor é gigante. As edificações no mundo são responsáveis
por 37% de todas as emissões de carbono, 27% na operação e 10% no carbono incorporado. E a industrialização, ela entra muito forte. A pegada de carbono é significativamente menor. No caso da Tecver, maior ainda, exatamente, porque ele trabalha com sequestro de carbono. Então, olhando esse cenário todo, como é que você vê o avanço da industrialização, seja no público, seja no privado, seja puxando pelo lado da sustentabilidade? Exato. Você tem políticas, olha que interessante, nós fizemos um estudo em 30 cidades líderes do mundo para ver as políticas públicas que essas cidades estavam adotando. Algumas delas, por exemplo, Londres, tem uma política pública de até 2030 você tem X% das obras públicas da Inglaterra, de Londres, sendo necessariamente usando a madeira. Tem um percentual de madeira, não sei exatamente o número, mas incentivando, focado em quê? Em sustentabilidade, reduzir pegada de carbono. Isso. Então, o mundo está se movimentando para isso. Como é que você vê esse cenário de avanço do movimento da industrialização? Bob, tem bastante fit, né? Acho que está muito claro. Assim, quando você olha, pensando de uma maneira muito simples, pensando sem pensar na pegada de carbono, que eu já falo, mas pensa na quantidade de água, pensa no volume de água que você aplica para uma obra convencional, mais artesanal. Pensa no direcionamento de resíduos, na geração de resíduos de uma obra mais artesanal, o tratamento dos resíduos. Assim, ou eu trato os resíduos numa fábrica, onde eu consigo estabelecer processos para poder fazer o direcionamento de resíduos numa fábrica, ou eu tenho ali um canteiro que é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo você gerenciar e estabelecer processos e mecanismos de direcionamento de resíduos. É muito mais controlável o ambiente dentro de uma fábrica. Pensa também no impacto nas pessoas, da mão de obra que você aplica numa fábrica, o grau de informalidade que você é capaz de aplicar num ambiente fabril, ou o grau de informalidade que você é capaz de aplicar numa construção artesanal. Aqui eu tenho pessoas que estão amparadas pela Seguridade Social. Tem algumas pessoas que provavelmente ali, dado o grau de informalidade que a gente já conhece na construção civil, não estão amparadas pelo sistema de Seguridade Social. Na verdade, você está falando de ESG, né? De uma maneira um pouco mais ampla. ESG, social, o ambiental. Exato. Então, de uma maneira um pouco mais ampla. Quando a gente vai para a pegada de carbono, a gente ainda não tem mecanismos práticos dentro... Bom, talvez eu não conheça, talvez exista e eu não conheça, mas mecanismos práticos de premiação por isso. Assim, não existe. Assim. Vai existir, não tá existindo ainda. Aqui ainda não, a gente não vê. Então a gente tem políticas públicas, você mencionou na Inglaterra, tem programas lá que de alguma maneira por trás do conceito de menor impacto ambiental, se incentiva a utilização de métodos industrializados. Na França, a mesma coisa. Sim. Aqui no Brasil, tem o início de uma discussão, mas ainda não tão bem estruturada nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que o Estado aí pode aparecer, assim como apareceu na Inglaterra, assim como apareceu na França, sim, o Estado aqui pode aparecer como um indutor. Então, como um grande comprador que de alguma maneira, premiar as tecnologias que favorecem a pegada de carbono. A gente tem feito medições, a gente tem feito um levantamento bastante detalhado, exatamente para a gente evitar que seja somente um discurso. Então, a gente já identificou que a nossa emissão de carbono é 80% menor do que uma construção artesanal. Então, o impacto é muito grande. Então, de novo, a construção civil pode liderar isso? Eu acredito que sim, porque ela tem um grande impacto hoje. Então, naturalmente, bons movimentos na construção civil nesse sentido vão causar impactos finais no país muito positivos, né? Dado que ela tem grande representatividade. O governo, como um grande indutor, poderia ser um demandador desse tipo de solução. Perfeito. E aí eu coloco aqui todo tipo de construção industrializada, não estou falando só do wood frame. Claro, obviamente, o wood frame acaba por usar madeira sendo o líder, mas
Estamos falando de steel frame, estamos falando de... E até os pré-moldagens de concreto que sejam feitos em ambiente off-site. Sim, beleza. E dentro desse contexto de futuro da industrialização, e o futuro da Tec Verde? E aí, para onde vai a Tec Verde? Agora já está fazendo obra pública, já tinha experiência no setor privado, mas no setor privado, toda a história que eu acompanhei da Tec Verde, vocês entraram praticamente como um fornecedor, né, de um incorporador, o cara incorporava e você vinha e fornecia o sistema construtivo. E a gente sabe que o construtor puro sangue, ele fica exprimido, né? Ele não se beneficia das margens que tem o incorporador. Exato. E ele compete por preço, etc. E tal. Futuro da Tec Verde, para onde vai? É isso, Bob, você deu uma palhinha aí mais ou menos para onde a gente acredita que tem que ir, é para onde a gente está caminhando. A Tec Verde se posicionou inicialmente como um provedor do construtor, porque eu fornecia uma parte da obra, então eu ali estava posicionado e bastante espremido. A partir do momento em que ela resolveu ser uma construtora, então no final das contas ainda assim ela era um fornecedor de um incorporador, então naturalmente também está bastante espremido na distribuição da margem da cadeia. Então assim, a gente está tentando olhar a margem da cadeia onde é que está a melhor posição. E de fato, no Brasil, a maneira como a coisa está estruturada, ainda que a gente tenha visto modelos que tenham funcionado como provedor, como um building material para uma construtora ou como um construtor, funcionou em outros países. Aqui no Brasil é muito difícil. Então a gente entende agora que o próximo passo é a gente participar da incorporação. Então a gente ou liderando ou fazendo as nossas próprias incorporações, coisa que a gente ainda está engatinhando, então a gente ainda está dando os primeiros passinhos, ou fazendo partnership, ou fazendo sociedade com um incorporador para poder desenvolver uma solução. O mais importante é que a gente vai tentar sempre estar mais próximo do cliente final, para entender um pouco o que ele quer, como é que ele quer que a gente desenvolva a tecnologia. Tem muita possibilidade na tecnologia aqui, ela te dá muita possibilidade. Uhum. Mas como é que eu devo desenvolver essa tecnologia de modo que eu alcance e entenda o que ele quer lá no final? Esse é o nosso principal objetivo. E aí a gente está caminhando para as próprias incorporações. E me diga uma coisa, e nessa experiência que você teve aqui em São Paulo, agora com chamamento, se houver a tendência disso se espraiar, né, e você vai criar demandas, demanda. Tem no roadmap da Tec Verde a possibilidade de expansão? Porque a sua fábrica está que é um limitador, né? A distância acaba sendo um limitador. Tem, claro. A gente vem falando já há alguns anos da nossa vontade de vir para São Paulo. São Paulo é um mercado consumidor enorme. São Paulo entende a necessidade, entende o valor que a construção industrializada e uma construção rápida, um ciclo rápido de incorporação, entrega. A gente entende que o passo nosso é aqui. Naturalmente a gente precisa criar essa demanda. Embora a gente tenha muitos bons sinais, uma indústria vive da sua produção, vive da sua capacidade de escalar. Então a gente agora está estruturando bem essa demanda para a gente ter certeza de que a gente vai dar um passo concreto. Mas, naturalmente, a gente já tem bastante informação de aonde deveria estar, como a gente faria a estruturação logística. Essas informações a gente já tem, a gente já fez esses estudos, a gente está doido para chegar a hora de avançar. De botar em frente. Muito bom. Então, olha só, olha a conversa boa que nós tivemos aqui. Conheceram a Tec Verde, conheceram aqui o empreendimento feito aqui em São Paulo, as ideias todas do Ronaldo, discutimos um pouco sobre industrialização, sustentabilidade. É isso, gostaram do programa? Interessante, né? O Ronaldo aqui é uma fera, e ele está lá nessa ponte aérea, é o Rio, Caraí. Ele vai, Caraí, São Paulo, Curitiba. Então, vou agradecer aqui a presença do Ronaldo Passeri, que nos brindou aqui com uma excelente entrevista aqui, mostrando aqui passos. É isso aí, gente, nós temos que deixar legado, nós temos que dar passos para construir o futuro,
da construção, e um futuro mais sustentável, né? Um futuro mais ESG, como você falou, com inclusão social, com governança e com o eduambiental muito bem equacionado. Ronaldo, obrigado. As câmeras estão à sua disposição para aquela despedida. Não é meu melhor. Obrigado, eu que agradeço a todo mundo a turma que está olhando, que está entendendo, tentando entender, seja com curiosidade, seja com vontade de ajudar a desenvolver. Bob, eu te agradeço muito a oportunidade da gente conversar, falar, trocar ideias a respeito disso. Tem bastante coisa para fazer. A gente está com muita vontade de desenvolver bastante coisa. Tem muito conhecimento espalhado. Eu acho que a gente juntando todo esse conhecimento, juntando a experiência da construção artesanal para a construção industrializada, eu acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer pelo setor de construção. Tem muito potencial para desenvolver. Então, acho que eu te agradeço a oportunidade de estar dividindo um pouco ideias. Muito bem, gostaram do programa? E nós vamos encerrando aqui com o nosso tradicional Namastê. Assista o próximo e o próximo, que vem coisa boa em 2024, hein? Tchau, tchau, valeu!